Olá amigos, eu sou Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. E esse é o primeiro vídeo do ano de 2021. Isso mesmo, falei 2021. Isso quer dizer que tanto eu quanto vocês que estão aí assistindo somos sobreviventes dessa terrível pandemia que assola o nosso mundo, mas que nós conseguimos sobreviver a esse primeiro ano. Eu digo que eu sobrevivi graças às recomendações que a nossa ciência nos deu, né? Que era do uso de máscaras, a higienização de nossas mãos, né? Mais de nossas mãos, né? De nosso corpo em geral, mas assim, mais de nossas mãos, com álcool em gel, o distanciamento social, né? Evitando estar em aglomerações, tudo isso foram recomendações que os nossos cientistas, que são eles também que estão no fronte de batalha contra esse terrível inimigo que fez a humanidade se ajoelhar aos pés dele, né? Mas eu digo mais uma vez que os nossos bravos cientistas, assim como os nossos médicos, os nossos enfermeiros estão na luta diária contra esse terrível vírus, né? Invisível, mas que causa uma doença devastadora, né? em nós seres humanos. E que eu tenho certeza que esse ano de 2021 nós vamos conseguir derrotá-lo. Né? E graças à nossa ciência, aos nossos heróis da ciência que vai conseguir derrotar esse vírus e a gente apenas ter mais uma história, infelizmente uma história triste para contar, né? Mas se nós que sobrevivemos e assim nós podemos voltar às nossas vidas normais, né? Poder voltar aos nossos trabalhos, poder abraçar nossos familiares, nossos entes queridos, né? E, enfim, voltar à nossa vida normal. Eu tenho certeza que conseguiremos isso, né? Graças a nós mesmos, né? A ciência médica, né? Que está todos os dias, né? na batalha, né? Contra esse inimigo que assolou, que desafiou a humanidade. Mas eu tenho certeza que você vai perder coronavírus, você vai perder essa guerra. Você está ganhando batalhas, mas você vai perder a guerra no final e nós vamos comemorar. Eu quero agradecer também aos nossos 631 inscritos, isso mesmo, conseguimos virar o ano, né, de 2020, chegar em 2021 com 631 inscritos. Temos pouco mais de um ano de canal e conseguimos chegar a esse número. Quero agradecer a cada um de vocês que vem prestigiando o nosso canal, que vem aqui fazendo comentários, vocês também que participam do nosso Face Reflexões da Razão, né? Então eu quero agradecer a cada um de vocês que prestigia, que gosta do nosso conteúdo, que comenta, que compartilha os nossos vídeos, viu? E isso aqui é uma vitória para todos nós, né? Todos nós estamos de parabéns, né? Que é através de comentários de vocês, é através de postagens que vocês fazem no Face Reflexões da Razão, que me inspira, né, a fazer novos vídeos. Às vezes uma besteirinha que eu vejo num meme ou num comentário lá no canal, né, me inspira a fazer um vídeo, né, aqui no canal Reflexões da Razão. Então eu quero muito agradecer a vocês, dizer que vocês são muito importantes, né, porque um canal não é nada sem ninguém, né, sem os espectadores, né, e mais ainda as pessoas que comentam, né, que participam, né, que interagem com a gente, né? E esse ano eu tenho grandes ideias para a gente fazer aqui, né, com a participação de vocês, né, que ao decorrer do tempo eu vou mostrando para vocês. Mas vamos então, gente, ao assunto do vídeo, né? O assunto do vídeo o vídeo se chama-se Diabo, Rei do Caô, porque eu cheguei a essa conclusão. O diabo, ele tem uma participação muito pequena na Bíblia, né? A Bíblia é uma coisa interessante. A Bíblia é como os evangélicos, os cristãos dizem. Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente se surpreende, né? E nós ateus também. Nós também. Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente se surpreende, a gente aprende coisas, né? Eles dizem que é o Espírito Santo que revela no tempo certo, né? Então, eu não sei quem é que está revelando a gente, né? Porque cada vez que eu pego
o livro para uma leitura, eu descubro coisas novas, né? Eu atribuo isso à minha maturidade, né? Cada vez que eu pego, eu estou mais velho, estou mais maduro, né? Então eu consigo perceber coisas que eu não percebia há anos atrás, né? Eu comecei a ler a Bíblia há mais ou menos uns 20 anos atrás, né? Então, hoje eu vejo coisas, eu percebo coisas, eu faço reflexões sobre aquilo ali, sobre aqueles determinados trechos que eu vi, que eu não teria feito, né, há 20 anos atrás, quando eu comecei a ler, né? E também a carga de conhecimento que eu tenho hoje, através de outras fontes também, né, de vídeos que eu assisto, né, dos nossos grandes amigos, nossos grandes influenciadores, né? E com eles a gente aprende muito com esse pessoal e daí a gente consegue ter novas reflexões, né, sobre os trechos da Bíblia. E uma coisa que eu prestei atenção, que me chamou a atenção, é com relação ao diabo, né, ao personagem do diabo na Bíblia, né? Como eu estava dizendo, ele não tem uma participação muito grande, né? O diabo ele não tem uma participação, principalmente no Antigo Testamento, mas tem algumas coisas que eu percebi quando eu estava relendo a Bíblia, durante de uns meses para cá, com relação o diabo, a influência que o diabo tem na vida do ser humano, né? E como ele consegue influenciar, como ele consegue persuadir as pessoas, né? E aí eu vou mostrar algumas só através de ideias que ele põe, né? De incitações, que dizem que o diabo ele não age diretamente sobre a gente, né? Ele apenas influencia você, né? Se você está prestes a cometer alguma coisa de errada, né? Algum mal, ele vem e ele entra nos seus pensamentos e faz com que você cometa aquele mal, né? Então, na Bíblia tem algumas histórias assim, né? Porque eu já ouvi de vários cristãos, de várias pessoas quando eu converso, né? Que o diabo ele tem o poder do convencimento, né? Como assim? O diabo ele não é que ele pegue na nossa mão e faça com que a gente cometa o mal, né? Não, ele influencia você através de palavras, através de pensamentos, né? Até agora eu não sei se o diabo ele consegue ler seus pensamentos, ele apenas identifica suas atitudes, né? E com isso ele influencia você a cometer o mal. Então, justamente, então esse mal, essa tática do diabo, né? Então, já começa desde o céu, naquela confusão que teve lá com Deus, né, que a Bíblia não é muito clara, né? Aí entra alguns apologistas, né, que contam uma versão, outros contam outra, né? Que o diabo sentiu inveja de Deus, né? Ele quis ser Deus, ser igual a Deus, né? E com isso ele tentou, não sei se ele tentou destronar Deus, entendeu? Não sei como foi. A Bíblia não é clara com relação a isso. Ele tentou ser igual a Deus. E com isso, como Deus ficou furioso com ele, né, expulsou ele do céu. Mas antes disso, ele conseguiu convencer, a Bíblia diz, um terço dos anjos. Ele levou consigo, ele foi expulso, né, e consigo ele levou um terço dos anjos, né, que ele também era um anjo. Como que foi que ele conseguiu isso? Através de gaô, né, de lorota, do seu poder de convencimento. Né, através da conversa, da boa e velha conversa, ele conseguiu, não se sabe como, ele conseguiu convencer um terço da parte dos anjos que haviam no céu. E eram muitos anjos, não se sabe exatamente quantos anjos tinham no céu, né? Mas se fala em legiões. Legiões são muitos anjos mesmo, e ele conseguiu convencer um terço da parte desses anjos. Aí o que acontece? Aí vem o segundo caô do diabo, né, que a Bíblia relata, é justamente aqui, quando ele vem para o paraíso, né? O diabo é expulso e vem bater aqui no paraíso que Deus tinha acabado de criar para o ser humano, né? Estava lá o casal Adão e Eva, né? E Deus criou tudo, né? Arrumou tudo direitinho e orientou os dois a comerem de tudo. Eles podiam comer de tudo, menos do fruto daquela árvore que estava ali no meio que ele havia plantado no meio do paraíso, né? Comam de tudo, menos do fruto dessa árvore. Mas aí o que acontece? Aí o diabo se mete, o diabo consegue, não se sabe como, a Bíblia não é clara para isso, com certeza foi com o consentimento de Deus, né? Porque tudo Deus sabe, tudo Deus ele está por trás, entendeu? Ninguém consegue enganar Deus, porque Deus
ele tem o atributo de ser onisciente, de tudo ele saber, de ele estar presente em tudo, mas mas não é o que a gente vê no Antigo Testamento, né? Deus não tem esses atributos, não. Mas aí esse não é o assunto do nosso vídeo. Mas o que acontece? Aí o diabo vem e consegue convencer a Eva. Ele se fantasia ou ele entra no corpo da cobra, né? Ele cria cordas vocais na cobra, não se sabe como, também a Bíblia não fala. E ele consegue passar uma conversa no ouvido de Eva e consegue convencer a Eva a desobedecer a ordem de Deus, né, de não comer o fruto daquela árvore. Né? E assim, o engraçado é que o argumento que ele usa é um argumento pequeno, apenas poucas palavras, o diabo consegue convencer a Eva. Né? A gente pode verificar isso aqui no livro de Gênesis, né, o capítulo 3, a partir do versículo 4. Né? Disse a serpente, né, que era o diabo, né, fantasiado de serpente, né? Disse o serpente à mulher: certamente não morrerão, porque a Deus havia dito que se eles comessem daquele fruto, certamente eles morreriam. Né? Aí o diabo chega fantasiado de serpente e diz: não, vocês não vão morrer não. Passa aquele caô bonito, né, no ouvido de Eva. Né? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui eu não vejo bem que o diabo mentiu, né? Ele convenceu um argumento verdadeiro, né? Ele disse a verdade: no dia que comeres, conhecereis do bem e do mal. Até então, Adão e Eva só conheciam o que era bem. Por quê? Porque no paraíso só existe, a meu ver, né? A gente não sabe o que é um paraíso, é mais a gente querendo assim explicar esse mito, né, de Adão e Eva aqui, que na verdade ali não existia morte, não existia doença, não existia corrupção, né, não existia inveja, só existiam coisas boas. Afinal de contas era um paraíso, então não podia ter essas coisas, né? Inclusive eu até questiono aqui, quando Deus falou que certamente morrerás, tem um outro vídeo que eu falo disso também, que Eva e Adão devem ter ficado sem entender o que é morrer. Eles não tinham ideia do que era a morte, né? Porque no paraíso não existia morte. O paraíso existia eles e os animais, né? Eles conviviam harmonicamente e até então ninguém havia morrido, não havia doença, não havia o mal naquele lugar. Então eu acredito que veja que a história, eu acho que o autor dessa história não pensou nisso, né? Ele foi de um tanto quanto ingênuo aqui, dele ter colocado essa passagem aqui, né? Mas aí o diabo diz assim, que o diabo não mentiu, o diabo apenas passou uma conversa, né, uma conversa com um argumento verdadeiro. Vocês vão conhecer o bem e o mal, né? Vocês serão como Deus. Talvez quer dizer, como Deus ele quis dizer no sentido de conhecer o bem e o mal. Eu acho que ele não quis dizer no sentido de ser poderoso igual a Deus, né? Eu entendo aqui como apenas o sentido do bem e do mal. Na verdade, ele convenceu aqui Adão e Eva com argumentos verdadeiros, não foi com mentira que ele convenceu, mas a gente leva em consideração que ele passou a conversa e daí Eva caiu como um patinho, comeu o fruto e ainda o ofereceu ao seu companheiro, né? E que mais fácil ainda caiu na conversa de Eva, né? E comeu do fruto. Saindo então do paraíso, a gente vem aqui para a história de Jó. Né? Não sei se vocês conhecem aquela história de Jó, daquela aposta que Deus fez que o diabo fez com Deus, né? O que Deus fez com o diabo, na verdade, que Deus manda que o diabo faça tudo com Jó, né? Porque o diabo põe à prova a fé de Jó. Deus diz ao diabo, diz a Satanás que pode fazer tudo. A primeira coisa que ele diz é que pode fazer tudo com Jó, né? Mas não lhe tire a vida. É mais ou menos assim, né? E daí o diabo se retira da presença de Deus, a gente sabe como, né? Que ele se retira da presença de Deus, é mais um deslize aí dos autores, né? Que a meu ver, eles não tinham a ideia da onipresença de Deus nessa época ainda, esse atributo divino. O diabo se retira e vai começar a pintar e bordar com a vida de Jó para ver se Jó renega a Deus, né? Blasfema contra Deus. Aí a Bíblia diz aqui no livro de Jó, no Jó 1, 17, diz assim: enquanto ele ainda estava falando,
Chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a história. Vejam que interessante aqui. Isso é um dos empregados de Jó que chega para Jó e diz que os caldeus, né, vieram em bandos e atacaram os camelos. Vejam bem, isso foi obra do diabo. O que foi que o diabo fez? O diabo chegou e incitou os caldeus, né, a atacarem o rebanho de Jó e atacou e roubou os camelos de Jó. Né? Veja, o diabo ele teve ele chegou no ouvido, né, dos caldeus, que eram os povos que viviam ali por perto, né, e ele incitou, através de pensamentos, ou através não sei como o diabo fez, mas eu sei que ele incitou, os caldeus estavam quietos, foram lá, né, e invadiram as terras de Jó e roubaram, atacaram seus camelos, levaram embora e ainda mataram à espada os seus empregados. Eu fui o único que escapou, esse que conta a história. Quer dizer, o diabo, veja como o poder de convencimento que o diabo tem, né? Ele conseguiu convencer, eu acho que através de pensamentos, né, os caldeus, tanto a roubarem, minha gente, como a matarem os empregados de Jó. Quer dizer, os empregados, o povo caldeu aí, né, eles cometeram um latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte, ou vice-versa, né, que é o que a gente vê hoje, né. Eles cometeram um latrocínio incitados pelo diabo, por Satanás, né? Então, o que acontece se o diabo conseguiu fazer isso no passado, certamente, né, por essa lógica, muitos desses latrocínios que a gente vê sendo exposto, né, nos programas policiais, eles são incitados pelo diabo também. É o diabo quem chega na cabeça do latrocida, né, e dá a ideia, dá o caô, né, aquela coisa, o cara parece que já está querendo fazer algo, né, e o diabo chega lá e só faz dar aquele incentivo, aquela última palavrinha, né, do jeito que a gente vê aqui isso em Jó, o diabo é quem deve fazer, e isso o povo religioso, né, os cristãos, eles dizem isso, que o diabo ele age dessa forma, né, na cabeça das pessoas. Então, muitos dos latrocínios, né, que a gente vê na televisão, nos programas policiais, que a gente vê estampado nos jornais, sejam incitações, né, do diabo. Né? O diabo chega e convence essas pessoas a cometerem esses atos bárbaros. Né? Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Agora, os sabeus, o diabo conseguiu incitar o povo sabeu, né, a atacar e levar embora e matar à espada, mais uma vez, matar mais empregados de Jó. Mais uma vez, o diabo consegue, através do seu caô, né, do seu poder de persuasão, né, a incitar o assassinato aqui, né, matar pessoas, né. Então, o que a gente pode concluir é que o diabo ele continua agindo assim, né, segundo essas histórias bíblicas, né, e segundo o que os religiosos dizem, né, que o diabo ele age assim. O diabo e seus demônios, a sua legião de demônios que habita a terra conosco aqui. Então, certamente, essas brigas que vocês veem de pai contra filho, né? Um chefe ou aquele supervisor no trabalho, aquele puxa-saco, né, no trabalho que vive enchendo o seu saco, fazendo de tudo para pegar você num deslize, né, para entregar você para o patrão, né? Tudo isso tem o dedinho do diabo, né? A incitação, né? O caô do diabo no ouvido daquele seu chefe, aquele puxa-saco, né? Que todo dia você tem que estar exposto, você tem que estar ali junto e ter que ceder e ter que resistir
né, a não reagir contra esse chefe, né, contra essa pessoa. Né, você sabe que você tem razão, que você está fazendo o seu trabalho correto, mas você está sendo ali tentado por esse cara que está sendo incitado, certamente, né, segundo os cristãos, pelo diabo, né, uma traição conjugal, né, aquela mulher bonita que aparece no seu caminho, ou aquele homem, né, que aparece no caminho de você que é mulher, que é casada, né, e que você fica meio que seduzido, né, pela beleza, né, tanto a beleza facial como escultural da pessoa, e você se sente atraído. Certamente ali também tem o dedinho do diabo, né, que talvez ele faça com que a mulher, o homem passe pela sua frente, né, para você se sentir seduzido, e com isso você pôr abaixo o seu casamento. Certamente, segundo os cristãos, e como a gente vê aqui na Bíblia, isso é obra do diabo, é obra de Satanás, né? Aquela discussão no trânsito, né, que é a coisa tão comum entre a gente, né, a gente que dirige, que quase que diariamente você passa por situações assim de alguém lhe dar uma fechada, um tranca, sair de vez de uma rua, entrar de vez na sua frente sem sinalizar, fazer uma barbeiragem, né, e pôr em risco a sua vida, e aí seu sangue sobe rapidamente, e você tenta reagir às vezes com palavrões, e a gente quer gritar, né, já que o cara fez aquilo, quase que ele tira a vida da gente. Muitas vezes você está com a sua família, né, e o cara faz um negócio daquele, né, e tem gente que desce do carro e vai tirar satisfações, como teve um caso aqui recentemente, aqui em Recife, né, numa cidade vizinha aqui chamada Jaboatão. O rapaz foi entrar na garagem de casa, e quando ele veio entrando, ele não viu que viu uma moto, e ele fechou a moto, né? Ele deu uma fechada na moto, mas não houve batida, não houve nada, a moto conseguiu se livrar, só que o cara da moto voltou, e aí começou uma discussão. Isso aconteceu faz uma semana atrás. Começou uma discussão, o cara começou a dizer coisa com ele dizia coisa com o cara, e isso o irmão que estava na janela viu tudo acontecer, né, e tentou intervir também, aí desceu correndo, né, para ajudar o irmão que estava sendo agredido verbalmente por esse rapaz da moto. E aí o rapaz da moto, na verdade, era um policial que reagiu às agressões, né? O irmão do rapaz, quando já desceu, partiu para cima desse policial, e o policial atirou e executou esse rapaz. Eram dois rapazes novos, um não morreu, um não conseguiu morrer, né, o que estava no carro, mas o que desceu para ajudar o irmão foi atingido e morreu. Uma situação muito triste, uma história muito triste. Eram pessoas de bem, né, que a mãe deu depoimento aqui muito triste. Eu tenho certeza que você já viu uma coisa dessa, uma história dessa parecida na sua cidade, né? Mas assim, foi muito triste, né, muito marcante, porque a mãe, perto do Natal, das festas de fim de ano, né, aquela festa que é considerada festa de família, né, ela muito triste, né, dando depoimento dela, e assim, por uma discussão de trânsito, que o rapaz estava já chegando em casa, estava terminando já a jornada dele de trabalho, ia chegar em casa para descansar, e na reta final, já na hora de cruzar, né, de cortar a fita, ele não consegue, porque o diabo certamente se atravessou, deve ter incitado ele, né, segundo aqui esse pensamento, essas histórias que a gente vê na Bíblia, né, influenciou ele, e influenciou também o rapaz da moto, né, o motoqueiro, né, um policial motoqueiro, né, deve ter sido incitado pelo diabo, né, a vir tirar satisfações, bater boca com ele, né, ele estando armado, e aí terminou nessa tragédia. E era isso que o diabo queria, na verdade, né? E outra coisa são as pessoas sem noção, que quando a gente sai, né, para trabalhar, quando a gente pega um transporte público, seja ele um ônibus ou um metrô, né, são pessoas que parecem que existem para incitar você mesmo, né, ali, né? São incitadas pelo diabo, né, para fazer você perder a paciência, você fazer a sua razão, seja de qualquer forma, né, seja de como for. Né, essas pessoas que a gente diz que é sem noção, né, que entram
nos ônibus sem máscara, tem pessoas que querem entrar nos estabelecimentos comerciais sem máscara, entram nos ônibus sem máscaras, ou com a máscara cobrindo apenas o queixo, né? Tem muita gente que está fazendo isso. São pessoas, com certeza, incitadas pelo diabo. Não é possível um negócio desse, que em sã consciência as pessoas fariam uma coisa dessa, né? Segundo o pensamento cristão, gente. Isso não é pensamento meu, por favor, né? Tem também aquele caso são tantos casos, né, de vizinhos que fazem barulho, perturbando com som alto, entendeu? Você quer descansar de sua jornada de trabalho, quer assistir uma televisão e o peste do vizinho cisma para passar o dia inteiro ouvindo o som naquela altura, achando que tem mais direito do que qualquer um, né? Tudo isso, segundo aqui, essas histórias, essas ideias bíblicas aqui, tudo isso é o diabo incitando as pessoas, se incitando um ao outro, o diabo convencendo, que o poder dele é o poder do convencimento, né? Causando toda essa desgraça que há no mundo, nesse mundo que a gente vive. Mas aí, agora é que vem a cereja do bolo, né? E aqui vocês vão entender o porquê do título desse vídeo ser o diabo, o rei do caô. Realmente o diabo é o rei do caô, né? Vocês vão se surpreender agora, como eu me surpreendi, né? Que eu percebi isso agora, depois de ler a Bíblia já há tantos anos, né? Eu não havia percebido isso, isso passou despercebido pelo meu senso crítico, né? Mas agora foi que eu percebi isso, que o diabo, ele, além de ter enganado os anjos, ter enganado Jó, ter incitado de fazer tudo isso que ele está fazendo hoje, segundo a Bíblia, né? Ele está incitando as pessoas. O diabo também, gente, sabe quem é que ele engana? Ele consegue enganar a Deus. Isso mesmo, gente. É isso mesmo que eu estou dizendo. O diabo, ele é tão astuto, ele é um bicho tão enganador, né? Que ele consegue enganar até o próprio Deus. Isso eu vou mostrar a vocês na Bíblia, na mesma história que eu estava contando para vocês, a história de Jó, né? Quando fala nas provas, né? A primeira prova e a segunda prova de Jó, né? Eu tenho a Bíblia na linguagem de hoje, ela não está aqui perto de mim, que ela é bem clara, né? Na segunda prova de Jó, a Bíblia diz assim: você viu meu servo Jó? Isso é Deus falando com o diabo, né? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçar. Veja o que Deus diz: você me convenceu. Eu conversei isso com um crente, um grande amigo meu, né, que diz: Fábio, você está vendo versões erradas da Bíblia, traduções erradas da Bíblia. A palavra não é essa, não é me convenceu, mas aqui a Bíblia na linguagem de hoje é bem clara: você me convenceu. Quer dizer, o diabo passou um caô do ouvido de Deus e convenceu Deus a desgraçar com a vida de Jó. Ele convenceu a Deus de que o diabo ia cair, né, quando Jó o tentasse, né, quando o diabo desgraçasse com a vida dele e sendo assim, o diabo ia blasfemar contra Deus, né? Quer dizer, ele pôs, se Deus diz assim, você me convenceu, porque Deus ficou na dúvida. Ou seja, ele ficou na dúvida e realmente ele quis tirar isso à prova, mesmo ele sendo onisciente, né? Mas na verdade, nessa época aqui, o Deus ainda não tinha esse poder de onisciência, né? Em vários outros casos da Bíblia a gente consegue provar isso. Mas aí o interessante é que o diabo consegue convencer, né? Essa foi a primeira vez. Existem outras traduções, né? Como essa é na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Ele não fala, ele aqui em Jó 2, capítulo, versículo 3, ele fala: havendo-me tu incitado contra ele, né? Aqui o tradutor ele teve mais cuidado, ele não usou a palavra você por ter me convencido, ele usou a palavra incitado. Mas o que é incitado? O que é uma incitação? É a mesma coisa, dá na mesma, né? Quando você é incitado a alguma coisa, é como se você não estivesse querendo fazer aquela coisa e alguém chega para você e, através de argumentos, consegue lhe convencer, né, e lhe incitar contra aquela pessoa, né, ou a fazer aquele mal, né, que você não queria fazer, né, com isso
Isso acontece muito quando a gente é criança, né? Que criança briga muito uma com a outra, né? E qualquer motivo a criança está brincando e um colega é desonesto e xinga a mãe dele, né? E às vezes você nem reage, aí um outro chega e faz isso. Vê se o que foi que ele disse. Ele falou da tua mãe, ele disse que tua mãe, e você está quieto, você está calmo, né? O que é que o outro está fazendo? Ele está ali incitando. Você não queria fazer aquilo, você não queria partir para a violência, mas o outro chega e incita você, na verdade ele convence você, né, a partir para cima do seu colega. Isso é incitação, é isso que eu entendo sobre a palavra incitação, né? Então o diabo não adianta você recorrer, né, achar que a palavra incitação ela ameniza, né, ela não quer dizer que Deus foi convencido, né, como tem na Bíblia, na linguagem de hoje, entende? Então vejam como é interessante a Bíblia, né? Vejam como esse Deus bíblico é um Deus fraco, né? Ele ser convencido pelo seu próprio inimigo, é um Deus tão poderoso, né? Ele ser convencido pelo próprio inimigo. E outra coisa E Jó, ele não cai na conversa do diabo. Jó, ele não blasfema contra Deus. No final, a história mostra que Jó continua, né, crendo em Deus, né, crendo em Deus. E mesmo assim, Deus caiu na conversa do diabo. Quer dizer, o diabo conseguiu, na verdade, o que ele queria, né? Ele convenceu a Deus, né? Desgraçou com a vida de Jó, que era o que ele queria, que disse que o diabo gosta disso, de desgraçar com a vida dos outros, né? Mas aí o interessante aqui é a questão do convencimento, né? O poder que o diabo tem de convencimento, minha gente. Então, uma coisa que eu esqueci de falar, e durante a edição aqui do vídeo, quando eu estava fazendo agora, foi o seguinte: como é que eu vejo tanto os cristãos falarem sobre o peso da humanidade que Deus colocou sobre o casal Adão e Eva, né? E que nós sofremos hoje por causa disso, porque eles por desobedecerem, né, a ordem de Deus, todo o mal entrou no mundo através deles, né? O pecado, o mal, a doença, a violência, a inveja, a injustiça, tudo isso entrou no mundo devido à desobediência do pecado de Adão e Eva, né? Mas, a meu ver, Adão e Eva eram duas crianças em corpos de adulto, que eles tinham acabado de serem criados. Eles, como eu já falei no vídeo, eles não tinham noção de que era o mal, né? Eles não tinham essa noção, eles não tinham experiência nenhuma de vida. Qual a experiência de vida que Adão e Eva têm sobre o mal? Eu tenho, você tem, né? Nós somos pessoas adultas, né? Que aprendemos com a vida. Nós temos total noção do que é a doença, do que é a inveja, do que é a doença, do que é o estupro, do que é o latrocínio, entendeu? Nós temos, então nós teríamos como decidir melhores do que Eva, né? Mas aí Deus ainda acha por bem permitir que o diabo ele entrasse no paraíso, né? Se travestisse de serpente, né? Que era um animal que convivia muito bem entre eles lá, e assim enganasse o casal ingênuo, né? Mas aí ele também foi enganado por esse mesmo ser astuto, que era Satanás. Então, quem sabe, se fosse Deus, né? Se fosse Deus que estivesse no lugar de Adão e Eva, que ele também não teria caído na conversa do diabo, né? Ele não cai na história de Jó. Então, será que Deus também não foi enganado desde do início dos tempos por esse ser astuto chamado Satanás, né? Como é que podemos confiar nisso, hein, crente? Pensa aí direitinho, né? Que até o teu Deus ele foi enganado pelo diabo, né? Assim como Adão e Eva. Então não poderíamos jamais confiar nesse Deus para tomar conta do paraíso, né? E assim carregar também o peso da humanidade, né? Como Adão e Eva carregaram. Ele depositou toda a responsabilidade dos seres humanos, né? Nas costas desse casal. Quer dizer, contando que até ele foi enganado por este ser, né? Quer dizer, que nem ele poderia ter sido colocado à prova, posto à prova, né? com um ser como Satanás, para testá-lo, que ele também teria caído, né? Possivelmente teria caído na conversa do diabo, como ele caiu na história de Jó. Aí pesquisando mais ainda, andando mais um pouquinho, para a gente encerrar agora de fato, né, o vídeo, já que a gente já mostrou a cereja, tem mais uma cerejinha aqui que a gente encontra
no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 11, que aí já é Jesus, né? A história de Jesus, que ele tinha, na manhã seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, né? E viu que a certa distância havia uma figueira, né, cheia de folhas, e foi ver se encontrava figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Veja, até Jesus aqui foi enganado pela figueira. Jesus era um Deus, né? Mas foi enganado pela figueira aqui, né? Ele viu a uma certa distância a figueira cheia de folhas, né? As folhas encobriram, mas ele, com o poder dele, ele podia saber que não era tempo, né? Não era tempo de a figueira dar frutos, né? E talvez consiga enxergar o que conseguisse enxergar, né? Um Deus tem esses poderes, né? De enxergar por trás das folhas, né? Ele à distância ele não conseguiu distinguir, quer dizer, ele foi enganado até por uma figueira, por um Deus ser enganado por uma árvore que supostamente ele é quem criou, né? Então, gente, é isso aí, interessante essas histórias, né? Eu não sei se eu passou alguma desapercebida por mim, né? Mas se vocês conhecem mais uma história também de quem mais o diabo enganou, eu só conheço essas aqui. Talvez eu não tenha passado desapercebido por algumas, né? Mas eu queria que vocês deixassem aí nos comentários, queria que vocês dissessem se vocês acharam interessante isso, né? Essas histórias que eu descobri sobre os enganos do diabo, né? O caô do diabo, e o diabo ter enganado o próprio Deus da Bíblia, né? Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários se vocês gostaram, né? E se vocês conhecem alguma outra história, né, de caô do diabo, né, que passou desapercebido por mim aqui nesse vídeo, né? E no mais eu quero agradecer a vocês que acompanharam esse vídeo até agora, né, que acompanham também todos os vídeos do canal, né? Eu agradeço demais a vocês, né? Peço que sempre, se puderem, deixem os comentários de vocês para a gente saber, a gente ter um feedback assim, né, do que está acontecendo, né, no canal, né? E quero desejar a todos vocês um ano maravilhoso, que esse ano seja melhor do que o ano de 2020, né? O ano trágico de 2020, né? Que a gente consiga superar isso, né? Dessa pandemia. Eu quero me solidarizar com as pessoas, né? E exprimir os meus mais sinceros sentimentos das pessoas que se foram com essa pandemia, que foram vítimas desse vírus nefasto, né? E as pessoas que perderam seus entes queridos por causa desse vírus. Eu quero me solidarizar e expressar o meu mais sincero sentimento a vocês, mas assim a vida continua, né? Nós fomos sobreviventes até agora desse primeiro ano dessa pandemia. Eu acredito, tenho muita esperança de que essas vacinas que estão sendo desenvolvidas pela nossa ciência, né? Agora a gente sabe que haja comércio por trás disso, né? Mas acredito que essas vacinas vão ser eficazes, não vão trazer nada de mal para a gente, porque a gente tem aí esse histórico de vacinas, não é de hoje. Eu tomei, meu filho, tomamos todas as vacinas que a gente tem que tomar, né? E nunca aconteceu nada de mal com a gente, nem comigo, nem com meu filho. Meu filho hoje está com 14 anos, ele tem toda a cadernetinha dele de vacina completa, entendeu? Nunca causou nenhum mal, nenhuma reação nele, né, alérgica. Embora que a gente saiba que tem pessoas que têm alergia, não só à vacina, mas a qualquer medicamento, né? Tem pessoas que têm alergia e não podem tomar. Então a gente não pode pegar esses pequenos exemplos, esses maus exemplos pontuais, que isso já é conhecido pela ciência, né? E daí a gente desmerecer tanto o medicamento quanto nossa ciência, né? Mesmo a gente sabendo que por trás de tudo isso existe o comércio, claro que existe o comércio, né, dos medicamentos, dos laboratórios, entende? Existe a política por trás, mas eu acho que a gente não precisa fazer esse terror todo, né, porque eu acho que causa mais mal. Você vai querer esperar morrer, que o vírus lhe pegue, lhe atinja, ou você vai querer experimentar a vacina, né? Por mim, eu experimento sim, eu confio na ciência, né? Porque a gente vê o que a ciência fez, né, em tão pouco tempo, né, que ela foi tão reprimida, né, e oprimida pela religião no passado, né? Nós podíamos estar muito mais avançados hoje em dia, né, se não fosse essa opressão, essa repressão que
que aconteceu no passado, né? Talvez hoje nós não estivéssemos nem passando por isso. Talvez a vacina hoje em dia saísse com muito mais rapidez, né, e com muito mais eficácia, né, se não tivesse sido feita toda essa opressão em cima dos nossos cientistas no passado. Mas então eu quero deixar aí um forte abraço para todos vocês, gente, viu? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, né? Eu peço a vocês que entrem no canal, fiquem à vontade, vasculhem os vídeos, assistam os vídeos a hora que vocês quiserem. Se assistem os vídeos, eu sei que os vídeos são longos, mas aí vocês podem ir vendo de pedacinho, entende? Vejam o nosso conteúdo, façam o nosso comentário. Se vocês gostarem, deixem aquele like que ajuda muito o canal, se inscrevam, né? Compartilhem, avisem os amigos, olha, eu tenho um canal novo aí que eu gostei, entendeu? Assim, avisem os seus amigos que vai ter muito conteúdo bom. Eu tenho muita coisa para mostrar esse ano a vocês, né? E a gente vai fazendo de pouquinho, né? Porque eu também voltei a trabalhar, né? Eu trabalho na área de eventos, né? E voltei a trabalhar de pouquinho, mas então eu não estou podendo fazer vídeos com a frequência que eu fazia, como eu fiz na pandemia, né? Que eu estava em casa mais durante muito tempo, né? Mas agora não, eu estou dividindo esse tempo com o meu trabalho. Mas no que eu puder, eu vou continuar fazendo, né? O que eu tiver inspiração, né? Eu vou fazendo para vocês, né? Vou mandando e vou compartilhando essas ideias que eu tenho para vocês, né? Partilhar um pouco da minha experiência, afinal são mais de 20 anos, né, já nessa pisada, né? E eu tenho muito conhecimento sobre isso, assim, não quanto certas pessoas, né? Tem pessoas que são geniais, né, nesse mundo, né, em termos de conhecimento, mas eu tenho um certo conhecimento, né, e cada vez estou adquirindo. Conhecimento nunca é demais, né? Eu não estou aqui me vangloriando, me vai descendo nisso não, né? Mas assim, eu tenho essa necessidade de compartilhar com vocês, né, essas reflexões que chegam à minha cabeça, né, porque elas servem até de inspiração para vocês terem argumentos, né, para conversar com pessoas cristãs, pessoas religiosas, né, que acham que estão convencidas, né, que estão com a verdade absolutas. Então a gente, todos nós que fazemos vídeos, nós temos as reflexões, fazemos reflexões, às vezes elas batem, são iguais, e outras não. Às vezes um tem, outro não tem. Isso vocês vão juntando, né? E vocês vão se armando. O arsenal de vocês vai ficando cada vez maior. Eu também aprendo com esse pessoal, eu aprendo com o Antônio Miranda, com o Geison, né, que chegou agora, né, arrebentando, Newton César também, e tantos outros, né, que são muito bons também, o Rivanildo Menezes. Eu aprendo muito com esses caras, né? E daí, no que eu aprendo, surgem reflexões minhas também. Parece que quanto mais você aprende, quanto mais conhecimento você adquire, os seus neurônios passam a trabalhar e daí a gerar conhecimento para você, né? Começam a surgir ideias próprias. Agora, muitas vezes, quando você vê, outra pessoa também teve essa ideia igual a você, lá no passado, até no passado, né? Pessoas, mas aí tem ideias que surgem de você mesmo. Você vê, eu não ouvi isso de ninguém, isso é uma ideia minha. Porque muitas vezes é porque você, por acúmulo de conhecimento, né, você vem ouvindo, você vem lendo, você vem vendo vídeos, e aquilo vai entrando na sua mente e ali vai formulando novas ideias, novos argumentos, né? E que é isso que eu tento passar para vocês. Eu vou passar esses argumentos que chegam na minha cabeça, né? E daí vocês juntam com os argumentos, os conhecimentos dos outros amigos, né? E daí vocês começam a ter as suas próprias reflexões, ter suas próprias reflexões e seus próprios argumentos, né? Não que a gente vá declarar guerra à religião, não é isso que a gente quer declarar guerra, mas a gente tem que baixar um pouquinho a bolinha desses religiosos aqui do nosso país, né? Que se acham muito donos da verdade e que querem mandar até em nossas vidas, querem dizer como é que a gente tem que viver de acordo com as doutrinas religiosas dele, né? Então, se a gente não abrir os olhos agora, mais tarde, nós vamos estar com os olhos totalmente fechados, com nossas bocas fechadas, porque eles podem criar leis, né, que nos impeçam de falar aqui como eu estou falando para vocês. E então o momento é agora. Se você sente também essa necessidade de criar um canal, faça isso, né? Mostre para as pessoas que nós também merecemos respeito. Não é porque a gente não acredita nos deuses dela, não siga as doutrinas dela, né? Que nós somos seres inferiores, de quinta categoria. O que é isso? É isso que a religião tenta passar.
tenta não, ela passa para essas pessoas e muitas delas absorvem isso, né, como verdade, e aí começa a gerar todo o preconceito e discriminação contra a gente, né, que é isso, a gente simplesmente não acredita nos deuses que eles acreditam, como eles também não acreditam nos deuses das outras religiões. Né? Nós temos esse direito e a gente tem que a cada dia mostrar, temos que nos mostrar. Eu estou aqui dando minha cara a tapa, entendeu? Sei que eu corro riscos por isso, né, por conta do meu trabalho. Eu posso sofrer uma queda nos meus trabalhos, porque eu trabalho para pessoas evangélicas, entendeu? Eu trabalho para pessoas cristãs, né, e nem todas aceitam a gente, né, nos aceitam, né, pessoas que não aceitam os deuses delas, né? Essas pessoas não aceitam. Mas a gente tem que mostrar que a gente, por não aceitar, nós somos cidadãos comuns, como qualquer um, somos cidadãos honestos, né? E é isso que a gente tem que mostrar para essas pessoas, né? É um trabalho lento, é um trabalho difícil, né? Mas que a gente tem que fazer. Alguém tem que fazer, né? E eu resolvi fazer, desde o ano passado que eu resolvi fazer. Então, se você está aí, meu amigo, você está meio na dúvida ainda, faça um canal, você é bom de conversa, você tem bons argumentos, você sabe se comunicar. Eu mesmo nem sei, eu não tenho assim, eu não me considero uma pessoa de boa comunicação, né, de boa retórica, mas tem pessoas do nosso meio que têm essa facilidade, têm um bom conhecimento, né? Façam um canal. Se vocês não quiserem aparecer, eu vou entender. Façam um canal anônimo, como é o caso do nosso ciclista cético. Você já viu o canal do Ciclista Cético? É um canal muito bom também, um cara muito bom argumentado ele, sabe? Um cara muito cheio de conhecimentos, mas ele não quer aparecer. É um direito dele, ele é covarde por causa disso? Não, ele não quer aparecer, não sei qual o motivo. Ele diz que não precisa aparecer, que o que interessa são os argumentos. É um bom argumento esse dele, entendeu? Mas assim, se ele dissesse eu estou sofrendo discriminação na família, a gente ia entender também, tá entendendo? Não tem problema se você acha que vai sofrer discriminação, vai sofrer preconceito, mas você sente essa vontade de se comunicar, de se expressar, né, de dar a sua contribuição, faça isso mesmo. Faça anônimo, coloque uma foto criativa, curiosa, entendeu? Mas faça, dê a sua contribuição, né, para a gente ver se a gente, no futuro, a gente tem um mundo um pouco melhor. Eu acredito que a gente não vai conseguir mudar o mundo, né, pelo menos assim de uma hora para outra, mas assim a gente vai pelo menos mudar uma coisinha, a gente vai mudar um pouquinho. Se a gente começar a conversar com as pessoas, a gente começar a mostrar às pessoas que pessoas como nós que não têm crença em deuses, em espíritos, em mundos, em seres sobrenaturais, mundos sobrenaturais, né? Não quer dizer que nós somos más pessoas, né? Pessoas de má índole, pessoas devassas, né? Que vivem em orgias, como muitos creem aí, porque é isso que eles passam para essas pessoas, né? Então a gente consegue passar essas coisas através de nossos exemplos também, viu? Então um forte abraço para vocês, gente, e até o próximo vídeo.